Compilação dos ensinamentos de Meixo Sama. Jorei por meio das letras. Lendo o título acima, talvez os leitores nem façam ideia do que se trata. Entretanto, com o que escreverei a seguir, creio que poderão compreender perfeitamente o que pretendo dizer. Ler o que eu escrevo é receber Jorei pelos olhos. A razão está no fato de que todo texto reflete fielmente o pensamento Sonen da pessoa que o escreveu. É preciso que tenham pleno conhecimento disso. Em termos espirituais, significa que, por meio das letras, o espírito do escritor se transmite ao espírito do leitor. Da mesma forma, uma vez que os textos que escrevo são a própria vontade divina, o espírito de quem os lê se purifica. Dessa maneira, a leitura poderá influenciar a alma do leitor positiva ou negativamente. Portanto, evidencia-se quão grande é a influência que a personalidade do escritor exerce sobre as pessoas. Quer se trate de um romance ou de um artigo de jornal, gostaria de pedir aos escritores e também aos jornalistas que pensem seriamente no assunto. Ao mesmo tempo, isso não significa que sermões sejam recomendáveis. Evidentemente, se a reportagem ou a obra não forem realmente interessantes, elas não serão lidas com prazer e não cumprirão seu papel, pois, afinal de contas, o mais importante é que a obra tenha um encanto que cative os leitores. Quando eu analiso a literatura atual, percebo que a maioria dos autores tem como objetivo principal a venda e parece que só querem despertar o interesse geral, ganhar fama, comercializar mais livros e, finalmente, ter a obra adaptada para o cinema. Dessa maneira, os textos não passam de um amontoado de palavras e, terminada a leitura, sentimos que deles nada se aproveita. Esses escritores não são autênticos romancistas, mas meros fabricantes de romances e novelas que podem ser comparados às pessoas vazias de conteúdo. Mesmo que se tornem famosos temporariamente, todos sabem que chegará o dia em que cairão no esquecimento. Observando a sociedade atual, ficamos surpresos ao constatar que esta apresenta inúmeras falhas. Se os escritores quiserem tomá-las por tema, não faltará assunto. Gosto muito de cinema, do qual sou frequentadora assídua. Às vezes, quando vejo os filmes que apontam as falhas da sociedade, fico entusiasmado e, como se tivesse encontrado velhos companheiros de causa, sinto vontade de reverenciar seus roteiristas e produtores. Obras deste tipo sempre se tornam famosas e nunca deixam de ser reconhecidas pelo público, dando lucro tanto às livrarias quanto às empresas cinematográficas. Escrevi o texto acima conforme meu pensamento foi fluindo. Jornal Eico, número 184, em 26 de novembro de 1952. Nota: Sonen, palavra japonesa comumente traduzida como pensamento, a qual não se limita ao ato de pensar racionalmente. Seu significado abrange o sentimento, a vontade e a razão. Compreenda a vontade divina. Conforme já escrevi anteriormente, uma vez que o ser humano nasceu para construir o mundo ideal, objetivo de Deus, se ele estiver em consonância com esse propósito, sempre poderá trabalhar com alegria e sem doenças. Eis a verdade eterna. No entanto, é inevitável que ele acabe adoecendo devido às toxinas medicamentosas herdadas de seus antepassados e, por desconhecer o que é certo, também introduz essas toxinas no corpo após o nascimento. Contudo, se pessoas úteis à obra divina não puderem trabalhar devido a doenças, isso acarretará um prejuízo para Deus. Por esse motivo, é natural que ele deseje curá-las rapidamente e logo não precisamos nos preocupar com o assunto.
No entanto, as pessoas que desconhecem esse fato utilizam a toxina denominada medicamento para conter as doenças. E uma vez que isso está totalmente em desacordo com a verdade, não há como obter a cura desejada. Não apenas a doença, como também os demais infortúnios, são ações purificadoras que, de acordo com a causa, ocorrem evidentemente sob diferentes formas. Por exemplo, os pecados cometidos no âmbito financeiro ou material, tais como furtar, apropriar-se indevidamente de recursos, causar prejuízos ao próximo, viver luxuosamente além de suas possibilidades, etc., serão redimidos com prejuízos financeiros e materiais. Frequentemente, ouvimos falar a respeito do filho esbanjador que gasta a fortuna da família. Ele está resgatando os pecados praticados por seus pais e antepassados. Estes, desejando preservar a linhagem familiar da extinção, escolhem um descendente para que, por seu intermédio, as purificações necessárias se processem e assim a família prospere cada vez mais. Nestas circunstâncias, não há conselho que surta efeito. Suponhamos dois irmãos com índoles diferentes. Um é rebelde e esbanjador e outro é honesto e íntegro. Aparentemente, o primeiro é mau e desonra os antepassados. Todavia, ao analisarmos com visão ampla, é o oposto, pois na questão de eliminação dos pecados e impurezas dos antepassados, sua missão assume maior importância. Por essa razão, não é possível determinar o bem e o mal com base nos critérios humanos. Todo pecado de natureza material é purificado por meios materiais. Por exemplo, sofrer incêndio e roubos, ser vítima de fraudes, ter prejuízos com especulações financeiras e com apostas em jogos de azar, fracassar nos negócios, gastar com doenças, etc. Embora possamos nos esquivar das leis humanas, o mesmo não ocorre com as leis divinas por serem absolutas. Toda ação purificadora ocorre em conformidade com o princípio da correspondência. Também existem os sofrimentos após o ingresso na fé, e quanto mais fervorosa a pessoa se tornar, mais intensos eles serão. Nessas circunstâncias, os novatos na fé podem vacilar, mas este é um momento crucial. A razão é que Deus deseja o quanto antes agraciá-los pelo seu fervor. Contudo, uma vez que eles possuem purezas espirituais que precisam ser purificadas, ocorre uma ação semelhante à limpeza de um recipiente. Nesse caso, se eles suportarem sem vacilar, ao término desta receberão inesperadas e magníficas graças. Vou falar da minha experiência sobre o assunto. Durante 20 anos fui atormentado pelas dívidas e por mais que tivesse pressa em saldá-las, não o conseguia e por fim me conformei. Finalmente consegui liquidá-las em 1941. Realmente foi um grande alívio. Depois disso, no ano seguinte, começaram a chegar somas inesperadas e mais uma vez senti-me maravilhado com a profundidade da vontade divina. Ouvimos frequentemente: fulano ficou rico após o incêndio. Isso significa que a sorte melhorou com o fim da ação purificadora. Podemos dizer o mesmo em relação ao incêndio de Atami. Se compararmos a atual cidade com o que era antes da catástrofe, veremos que ficou bem melhor. Diante disso, percebe-se que os bons acontecimentos são, sem dúvida, positivos, mas os maus, por serem ações purificadoras, também o são, pois ao seu término, certamente tudo irá melhorar. Em outras palavras, não importa a situação, tudo é positivo. Compreender que viver com ou sem doença é bom, significa possuir a verdadeira paz interior.
Todavia, isso se limita aos que têm fé. Com os descrentes ocorre o contrário. Sofrimento gera sofrimento, a ansiedade piora a situação, que por fim se torna infernal. Por essa razão, o segredo da felicidade consiste em compreender esta verdade. Em 2 de dezembro de 1953. Notas. Pecados e impurezas. Tsumikegare, em japonês. O termo tsumikegare pode ser dividido em duas palavras. Tsumi, que no âmbito legal se refere aos crimes, delitos e infrações, e no aspecto religioso significa pecado e descreve qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial qualquer desconsideração deliberada das leis divinas. Já a palavra kegare significa impureza e é utilizada particularmente no shintoísmo como termo religioso. São causas típicas de kegare o contato com qualquer forma de morte, parto, doença, menstruação, cuja condição pode ser remediada através de rituais de purificação. Princípio da correspondência. Segundo Meishu Sama, é o princípio em que os fatos e as coisas do mundo material têm correspondência com a situação espiritual dos envolvidos. Por exemplo, o local do corpo que está enfermo corresponde ao local do espírito em que tem nuvens espirituais. O tipo de sofrimento que se está passando corresponde ao tipo de pecado cometido, etc. Pelos caracteres em japonês, esta palavra pode ser entendida também como lei da concordância. Leiam o mais possível os escritos divinos. Como todos sabem, até agora viemos nos valendo do Jorei e das publicações para divulgar nossa religião. Daqui em diante, vamos difundi-la também em diversas localidades por meio de simpósios, palestras, etc., ou seja, por meio da audição. Até agora, tínhamos a difusão por meio da cura de doenças e da visão. Daqui em diante, acrescentaremos a difusão por meio da audição. Esperamos obter resultados significativos com esse método 3 em 1. Naturalmente, a difusão por meio da audição significa que explicaremos tudo sobre nossa religião por meio da palavra, demonstrando que se trata de uma religião extraordinária. Entretanto, para conduzirmos as pessoas a tal compreensão, é necessário que nós mesmos tenhamos vasto conhecimento sobre a fé. Afinal de contas, precisamos despertar-lhes o sentimento de desejar ingressar na fé messiânica por sentir que é realmente boa e maravilhosa. Muitos dizem que não sabem falar bem, que são péssimos oradores. Todavia, esse é um pensamento equivocado, pois não é com belas palavras que conseguimos tocar o coração do próximo. Como sempre digo, o que move as pessoas é o nosso Makoto. É com ele que tocamos a alma do ouvinte, ou seja, nós a despertamos e a movemos. É só isso. Logo, falar bem ou não é uma questão de segunda ordem. Mesmo para sensibilizar as pessoas com nosso fervor e Makoto, precisamos ter entendimento suficiente para tal. Assim sendo, faz-se necessário aprimorar o próprio conhecimento e, acima de tudo, ler os escritos divinos. Haverá muitas oportunidades em que as pessoas nos farão perguntas. E, obviamente, elas não ficarão satisfeitas se as respostas não forem convincentes. Por conseguinte, por mais difíceis que sejam essas perguntas, precisamos dar-lhes respostas convincentes. Devemos nos acautelar o máximo, pois há pessoas que, sob pressão, respondem com mentiras. Às vezes, diante de perguntas difíceis, há quem se esquive por meio de respostas evasivas, mas isso não deve ocorrer de maneira nenhuma. Aos seguidores de Deus, mentira é imperdoável. Caso não souberem responder, deverão dizê-lo francamente. No entanto, pelo receio de que, agindo assim, serão desprezados, costumam fingir que sabem. Procedendo dessa forma, o efeito será sempre oposto. Por outro lado, quando se admite desconhecimento,
A confiança se estabelece graças à sinceridade do outro. Por mais inteligente que alguém seja, ninguém sabe tudo. Portanto, desconhecer algo não é nenhuma vergonha. Às vezes as pessoas me fazem perguntas sobre assuntos que já estão publicados nos escritos divinos. Isso se verifica porque elas estão faltando com sua leitura no cotidiano. Portanto, os escritos divinos devem ser lidos tanto quanto possível. Quanto mais os fiéis o lerem, mais aprofundarão sua fé e mais polida se tornará sua alma. Aqueles que negligenciam sua leitura vão perdendo a força gradativamente. À medida que a fé se aprofunda, mais a pessoa terá vontade de ler. É bom que o faça repetidas vezes até que os escritos se tornem parte do seu ser. Evidentemente, quanto mais leitura realizar, mais nítida será a compreensão da vontade divina. Gostaria de aproveitar a oportunidade para acrescentar outro ponto. Muitas vezes, no caso do Jorei, há ministrantes que, embora não saibam a causa da doença, fazem ares de quem a conhece, o que é o mais repreensível. Tais pessoas, em especial, tendem a usar o subterfúgio de dizer que algo é espiritual quando não ocorre a cura esperada. Na verdade, é difícil determinar se a causa de uma doença é material ou espiritual. Originariamente, o homem é uma unidade espírito-matéria. Logo, não há tal distinção no caso do Jorei. Isto porque, se o espírito se cura, o mesmo ocorre com a matéria e vice-versa. Por outro lado, quando o praticante de Jorei vê que há recuperação rápida através deste, acha que se trata de uma purificação comum. Se ocorre o contrário, pensa que a causa é espiritual, mas isso é um grande erro. Tal postura assemelha-se à do médico que atribui características de tuberculose a uma doença de difícil cura. Jornal Eiko, número 80, em 29 de novembro de 1950. Notas. Meishu Sama referia-se aos seus ensinamentos com a palavra Goshinsho, ou Shinsho, que pode ser traduzida como escritos divinos. Makoto, palavra japonesa que possui significado amplo, podendo ser compreendida como sentimento sincero e verdadeiro, comprometimento, devoção, amor, fé, lealdade, dedicação, fidelidade, cordialidade, verdade, coerência, lisura, constância, etc. Medicina espiritual. Já mostrei por diversos ângulos que o mundo do dia é o mundo em que o espírito precede a matéria. Aplicando esse princípio ao corpo humano, podemos dizer que as toxinas causa das doenças são substâncias acumuladas no corpo material. Nesse caso, como se encontra o corpo espiritual da pessoa? Este apresenta nuvens no mesmo local em que existem toxinas no corpo material. Quando se procura eliminar as toxinas promovendo apenas sua remoção do corpo físico, o efeito é temporário, pois com o passar do tempo, elas surgirão novamente de acordo com a lei do espírito precede a matéria. Assim, para remover completamente as toxinas, é imprescindível que se elimine as nuvens do corpo espiritual. Este é o método correto para se atingir plenamente o objetivo de curar as doenças. Visto que todos os métodos utilizados até agora tinham o corpo como objeto do tratamento, este era baseado exclusivamente na eliminação das toxinas, ou então na sua solidificação. É óbvio que eles propiciavam uma cura passageira, mas jamais a cura total, o que está bem caracterizado pelo uso da palavra recaída. Conforme já citei, os métodos empregados pela medicina são dois: solidificação das toxinas ou sua remoção cirúrgica. Nas terapias populares, as toxinas são solidificadas por meio de banhos de luz, estímulos elétricos, entre outros, ou são eliminadas por métodos como a moxa-bustão, que consiste em queimar determinados pontos do corpo para concentrar neles o pus e expeli-lo. Nossa medicina espiritual Jorei, todavia, fundamenta-se na eliminação das nuvens do corpo espiritual.
O método consiste em irradiar pela ponta dos dedos do terapeuta ondas espirituais que têm como agente principal o elemento fogo. Por ora, vou chamar essas ondas de luz misteriosa. Todas as pessoas a possuem em determinada quantidade, ou melhor, ela preenche de forma ilimitada não só o espaço em torno do planeta Terra, como também o mundo espiritual. Por que ninguém havia descoberto o método de cura que consiste na eliminação das nuvens por meio das ondas espirituais? Foi porque, conforme já dissemos, era noite no mundo, ou seja, o mundo estava às escuras. Em termos de luz, existia apenas uma claridade semelhante à da lua, e por esse motivo era impossível obter suficientemente a luz misteriosa para eliminar as nuvens espirituais, ou seja, a força para curar as doenças. Não é que essa luz não existia. Como é do conhecimento de todos, alguns religiosos e ascetas procediam ao tratamento das doenças e obtinham certo êxito, fazendo com que o fundador e sua religião alcançassem considerável fama. Esse fato ocorre porque o componente predominante da luz da lua é o elemento água, e assim a força para curar limitava-se a alguns tipos de doenças e seus efeitos eram temporários. Como ela tem por base o elemento água, que é de natureza fria, sua aplicação constitui um tratamento de solidificação. Uma vez que no Jorei o elemento fogo é o principal, qualquer nódulo de toxina é dissolvido. Por conseguinte, ele apresenta efeitos extraordinários. Dois principais fatores que levaram a descobrir o Jorei, um deles foi ter obtido conhecimento sobre a transição da noite para o dia, e o outro é que no mundo do dia haverá aumento de partículas do elemento fogo, o qual, concentrado e transpassado pelo corpo humano, faz surgir uma poderosa luz de cura, que, irradiada em direção ao local afetado, manifesta extraordinários efeitos. Gostaria de salientar que o conteúdo descrito acima é facilmente tido como de teor religioso por sua semelhança com as antigas práticas de Jesus Cristo e de líderes religiosos. Contudo, desejo evitar ao máximo que o Jorei seja tratado simplesmente como religião. Isto porque, nesse caso, infalivelmente seríamos vistos como supersticiosos, e até hoje, religiões falsas e supersticiosas causaram infortúnios a muitas pessoas e as autoridades vêm adotando medidas drásticas para evitar problemas dessa ordem. Além disso, pessoas de outros credos, embora estejam sofrendo com doenças, hesitarão em receber o Jorei se neste houver o menor resquício de religião. E ainda se a nossa medicina espiritual, o Jorei, for considerada apenas como religião, a cura obtida poderá ser vista como tendo ocorrido devido ao auxílio da fé, isto é, da força do pensamento da própria pessoa. Na verdade, isso seria o mesmo que admitir a ineficácia do seu poder de cura. É inegável que até certo ponto isso também ocorre na medicina. Por exemplo, um paciente em vias de receber um tratamento, quando está diante de um médico renomado, de um grande especialista, de um professor universitário, de um diretor do hospital ou ainda de um médico que cuide de pessoas da alta sociedade, naturalmente sente admiração por esse profissional e confia nele. É claro que esse sentimento influencia positivamente o resultado do tratamento. Neste caso, podemos dizer que existe um ponto em comum entre a fé em relação à religião e esse sentimento em relação aos médicos. Todavia, o Jorei dispensa o auxílio da fé descrito acima. Dessa forma, não só inexiste a necessidade de apresentá-lo como religião, mas também, se assim eu o fizesse, reuniria muitos inconvenientes como os que citei. Assim, reconheço-o como ciência e, como tal, o lançarei ao mundo. Minha expectativa é que essa medicina espiritual criada por um japonês se torne universal como uma ciência de vanguarda, isto é, uma ciência do futuro. Em 23 de outubro de 1943. Poema 53.
No mundo atual, a inteligência superficial se desenvolve dia após dia. No entanto, cresce o número de pessoas desprovidas de verdadeira inteligência. Talvez todos pensem que o atual mundo civilizado seja o mais avançado. Entretanto, quando o analisamos melhor, observamos que ele apresenta muitas falhas, conforme podemos constatar diariamente nos jornais, que estão repletos de artigos sobre criminosos e pessoas desafortunadas. Analisando com imparcialidade, verificamos que as coisas ruins são mais numerosas do que as boas. Pouco tempo atrás, por exemplo, um caso de corrupção se tornou um problema muito sério. Quando as autoridades começaram a investigar, houve tantos desdobramentos que nem podemos imaginar até onde se estenderão. Esse caso é apenas a ponta de um iceberg. Se formos ver de verdade, o mundo da política e da economia, quantas pessoas íntegras encontraremos? Poderíamos arriscar-nos a dizer que nenhuma. Pensando melhor, o que nos surpreende é que as pessoas envolvidas são cultas, com ensino superior. Acredita-se que quando possuem curso superior, elas se tornam cultas e sua inteligência se desenvolve de modo que os crimes tenderiam a diminuir. Entretanto, presenciando fatos como o que ora se nos apresenta, ficamos desapontados, só podendo dizer que tudo isso é realmente incompreensível. Portanto, creio que ninguém contestará o fato de chamar a era atual de semi-civilizada e semi-selvagem, conforme o título desse artigo. Então, o que fazer diante de tal situação? A solução do problema não é tão difícil, pelo contrário, é muito fácil. Conforme sempre tenho explicado, é preciso fomentar a educação espiritualista, fazendo as pessoas despertar da educação fundamentada no materialismo. Em termos mais claros, significa destruir o pensamento errôneo de que se deve acreditar somente nas coisas que apresentam uma forma e não acreditar naquelas que não a possuem. A única maneira de se conseguir isso é fazer com que seja reconhecida a existência de Deus através da força da religião. Quando isso for do conhecimento da classe dirigente e estender-se até o povo, corrigir-se-á a inclinação errônea de que se podem cometer crimes, contanto que eles não cheguem ao conhecimento de ninguém. Assim as pessoas não mais conseguirão cometer crimes e, consequentemente, formar-se-á um mundo em que imperam o bem e a alegria. No entanto, parece que ninguém entende uma lógica tão simples e clara como essa, visto que só se procura controlar o mal, criando leis rigorosas semelhantes a jaulas e redes. Isso, porém, é o mesmo que tratar os homens como se fossem animais, e é óbvio que esse método não surte resultados positivos. Ora, se não se consegue manter a ordem social nem mesmo com as malhas da lei, onde estaria a causa do problema? Esta parece ser facilmente notada, porém ninguém a percebe. A sociedade continua sendo uma coletividade constituída de seres meio humanos e meio animais. Assim, está demasiadamente claro que já não é possível eliminar a característica animal do ser humano por meio da educação materialista. A educação ministrada até hoje, como se pode ver pelos seus resultados, não é senão a evolução do método para encobrir essa característica. Dessa maneira, não podemos sequer imaginar quando se edificará uma sociedade verdadeiramente civilizada. Portanto, não há outro método eficiente para solucionar isso que não seja a eliminação da característica animal da alma do ser humano. Esse é o papel da religião. É estranho, porém, que à medida que a pessoa vai recebendo formação de nível superior, mais despreza a religião. Por quê? Talvez essa seja a grande falha da civilização. A causa reside na característica animal existente no interior das pessoas, a qual se esquiva da religião. Ou seja, é porque o mal não gosta do bem. Daí podermos dizer que a educação da atualidade cria o mal intelectualizado. Todavia chegou a hora em que tal coisa não mais será permitida. Isso porque surgiu a nossa religião que mostra, de forma clara e palpável, a existência de Deus.
Talvez digam que seja impossível ocorrer algo tão maravilhoso, mas na realidade não o é. Pelo simples contato com a nossa religião, a pessoa compreende a existência de Deus. Isso é um milagre. A melhor prova do que dizemos são os ilimitados e surpreendentes milagres por nós manifestados. Isso mostra que Deus finalmente deu início ao seu grande plano de corrigir o desequilíbrio dessa civilização semi-civilizada e semi-selvagem, fazendo com que a cultura espiritual e a cultura material caminhem juntas para a construção do verdadeiro mundo civilizado. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1, Mundo Semi-Civilizado e Semi-Selvagem, em 14 de abril de 1954. O Diorei é tratamento científico, parte 1. Há algum tempo, os membros vêm me solicitando uma explicação simples e de fácil compreensão sobre o princípio do Diorei, pois toda vez que começam a cuidar de um enfermo, são questionados a respeito. Isso porque doenças que não se curam pela medicina, apesar dos mais variados tratamentos, são solucionadas fácil e rapidamente com o recebimento do Diorei, e assim as pessoas ficam surpresas e desejam saber o motivo, o que não é de se estranhar. As pessoas que ministram Diorei também já devem ter passado por tais experiências. Até agora, contudo, devido à prematuridade do tempo, eu não o havia explicado em minúcias. Por essa razão, irei fazê-lo a seguir. Desde os tempos antigos, é costume a doença ser curada pelos médicos e pelo uso de medicamentos. Em razão de o homem da atualidade confiar somente na ciência e defender sua supremacia, ele tem dificuldade para entender o princípio do Diorei. Portanto, é natural querer questioná-lo. Antes de tudo, porém, é de suma importância conhecer a relação entre a medicina e a ciência. Realmente, tudo pode ser solucionado através da ciência. Todavia, essa afirmação não se aplica à medicina, visto que o ser humano é fundamentalmente diferente dos demais seres. Vou escrever com mais detalhes. Antes de mais nada, o ser humano é o mais elevado de todos os seres, contendo em seu âmago um mistério incompreensível por meio da inteligência humana. Visto que a ciência desconhece totalmente a profundidade desse ponto, trata o ser humano como um simples animal. Ela veio focando apenas o corpo físico, que é a matéria, portanto enxerga a doença como uma avaria do corpo humano. Sua maneira de pensar é extremamente simplista, pois tenta consertar utilizando a matéria como medicamentos e equipamentos. Entretanto, a realidade não é tão simples assim. Além do corpo físico, existe no ser humano um componente espiritual muito mais importante, denominado força vital. Esta se relaciona intrinsecamente com o corpo físico, por isso ele consegue viver e exercer suas funções. Como o espírito se assemelha ao nada, a ciência materialista não conseguiu detectá-lo. Dessa forma, ao observar, por exemplo, a dissecação de cadáveres, podemos compreender muito bem que a ciência veio se dedicando somente à pesquisa do corpo físico. Embora se diga que ela progrediu, todos os esforços serão em vão, visto que se trata de avanços de apenas uma das duas partes. Conforme eu disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria. O espírito é primordial e a matéria secundária. Esta é a lei universal. Quanto à doença, as toxinas existentes no corpo físico refletem-se no espírito e transformam-se em nuvens espirituais. Surge então o processo de purificação natural e as nuvens são eliminadas. Ao mesmo tempo, esse processo se reflete no corpo físico e, consequentemente, as toxinas são dissolvidas e eliminadas. A dor e o sofrimento decorrentes desse processo é o que conhecemos como doença. A primeira parte do processo é uma atuação de caráter horizontal baseada na identidade espírito e matéria. Já a segunda parte é uma atuação de caráter vertical baseada na precedência do espírito sobre a matéria. É importante compreender bem esse princípio. Qual é a verdadeira natureza das nuvens espirituais? Trata-se do surgimento de uma mancha no espírito, qual é incolor e transparente. Essas nuvens são a verdadeira causa da doença.
Por isso, se forem dissipadas, evidentemente a doença será curada. Um método para isso é o Jorei. Os ideogramas que compõem a palavra Jorei significam purificar as nuvens do espírito. Portanto, todos devem saber que fora o Jorei não há nenhum outro tratamento terapêutico verdadeiro. O que acabamos de expor é o fundamento da origem da doença e o seu tratamento. Em suma, a doença é o sintoma manifestado na parte externa e perceptível, e sua causa reside nas nuvens espirituais localizadas na parte interna. Consequentemente, a eliminação das nuvens espirituais vem a ser o verdadeiro método de tratamento da doença. No entanto, por desconhecer esse princípio, a medicina acredita que basta eliminar os sintomas. Mesmo que se obtenha um resultado, esse será temporário, ocorrendo infalivelmente uma recaída, e os médicos certamente têm tido experiências disso. Aprofundando-me no assunto, vou explicar cientificamente o princípio fundamental do Jorei. Para tanto, para facilitar, vou adotar uma metodologia científica e analisar tal princípio em termos teóricos e experimentais, pois no momento este é o procedimento considerado mais adequado. O que vem a ser as nuvens espirituais? Sem dúvida, elas são componentes tóxicos formados a partir dos medicamentos, cuja verdadeira natureza é o elemento água impuro. O elemento água impuro é aquele que contém partículas tóxicas. Quando estas são desintegradas, o elemento água impuro se transforma em elemento água puro e a causa da doença desaparece. Tal processo requer uma alta temperatura para tornar viável a queima das partículas tóxicas. Esta alta temperatura era algo inexistente no globo terrestre até então. Felizmente ocorreu uma descoberta que serve de ótimo exemplo para ilustrar minha afirmação. Trata-se da bomba atômica. Como todos sabem, a alta temperatura liberada por ela inexistia até o momento, vindo a ser descoberta somente no atual século XX. Nesse ponto, há algo em comum que não é mera coincidência, mas sim manifestação da vontade divina. A diferença é que a energia da bomba atômica é material, enquanto que a do Jorei é espiritual, e dessa maneira sua força não tem comparação. Ou seja, a energia material é limitada, enquanto que a espiritual é de tão alto nível que é ilimitada, e evidentemente não se conseguiu descobri-la através da ciência. Mesmo que tivesse conseguido, não seria possível produzi-la artificialmente. Pelo mesmo motivo, não dá para comparar suas propriedades com as da bomba atômica. Quando a ciência atingir um progresso ainda maior, talvez descobrirá tal energia, mas ela ainda é uma incógnita. Então, qual é a natureza dessa energia espiritual? Trata-se da essência do Sol, que é o espírito da luz e do calor. Denominei-a elemento fogo, o qual, ao ser irradiado em direção ao elemento água impuro, instantaneamente queima apenas suas partículas tóxicas. Em outras palavras, queima a causa da doença. Diferentemente da impureza material, a espiritual só pode ser queimada com energia espiritual. Para tanto, adotei um método. Escrevo o ideograma Hikari, luz, em uma folha de papel que concedo às pessoas interessadas. Ao colocá-la junto ao peito e usá-la como um objeto de proteção, o elemento fogo, irradiado incessantemente pelo Sol, transmite-se por meu intermédio a esse objeto e é irradiado pela palma da mão. É como se o Sol fosse uma emissora, eu o retransmissor e os ministrantes o próprio aparelho receptor. Através desse processo, as partículas tóxicas são extintas completamente e o elemento água torna-se puro. Este é absorvido pelos fluidos corporais e a cura completa das doenças se processa. Falando de uma forma mais compreensível, se estendermos a palma da mão em direção ao local da dor, esta cessa imediatamente. Isso se dá porque as nuvens espirituais do local afetado são eliminadas instantaneamente, refletindo-se no corpo físico. Além do mais, as partículas tóxicas são a origem de todos os germes, tais como bactérias da tuberculose
e de outras doenças contagiosas. A medicina que for capaz de destruir por completo essas partículas é, pois, a medicina ideal que cura todas as doenças. Com essa explicação, acredito que é possível ter uma noção geral sobre o assunto. Em linhas gerais, o tratamento médico é um método de solidificar as toxinas em processo inicial de dissolução, enquanto o Jorei é um método de acelerar a dissolução das toxinas e eliminação das mesmas. Portanto, enquanto aquele é um método que faz as doenças perdurar, o Jorei é um método que as erradica. Observando de forma imparcial, o método que cura é ciência e o método que não cura é pseudociência. Basta observar as explicações médicas para compreender o que estou dizendo. Apesar de serem minuciosas, acabam não condizendo com a realidade por não atingirem o âmago da questão e se basearem em pontos secundários. Isso é algo que os próprios médicos reconhecem. É tal qual examinar galhos e folhas de uma árvore que está secando, desconhecendo que a causa está nas raízes. Acredito que puder entender em linhas gerais o que falei sobre doença e medicina. Em suma, uma vez que a medicina atual desconhece o princípio que expus, ela é desprovida de lógica. Em contrapartida, o Jorei é uma ciência lógica de alto nível, é uma ciência do futuro. A prova disso é que as pessoas com mentalidade formada pela ciência atual, quando veem os resultados maravilhosos do Jorei, ficam espantadas e os chamam de milagre. Na verdade, não se trata de milagre. A cura ocorre porque há uma razão para tal, e isto é muito natural. Imagino que todos queiram saber por que a maravilhosa força da essência do Sol cura a doença das pessoas por intermédio de minha pessoa, um ser humano. É realmente o enigma do século, mas para explicar a razão disso, eu precisaria revelar um mistério muito profundo e por esse motivo deixarei o assunto para outra ocasião, em 13 de janeiro de 1954. Jorei é tratamento científico, parte 2. Nem é preciso dizer que a essência do Sol, à qual já me referi, é o próprio espírito do Sol. Entretanto, porque até agora ele não se manifestara na Terra, existe um motivo profundamente misterioso que desejo explicar minuciosamente. Como eu já disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria. Do mesmo modo, a Terra é formada pelos mundos espiritual e material. O mundo espiritual, por sua vez, é composto pelo mundo da energia espiritual e pelo mundo atmosférico. O que caracteriza o primeiro é a regência do fogo sobre a água e o segundo a regência da água sobre o fogo, ou seja, são o Yin e o Yang. De acordo com esse princípio, a combinação da essência do Sol com a da Lua, presente em todas as coisas do universo, nutre o globo terrestre. É como o pai e a mãe que, em colaboração, criam os filhos. Dessa maneira, é por meio da atuação conjunta do Sol, da Lua e da Terra que surge a força da natureza e, através dela, todas as coisas nascem e se desenvolvem. Esta é a realidade do universo. O ser humano é o Senhor, o centro de tudo. Depois de Deus, ele é a existência máxima. Por esse motivo, as demais coisas existem em função de sua existência e de seu desenvolvimento. Tudo que eu disse até aqui representa a relação entre o ser humano e o universo, mas preciso esclarecer que se aproxima uma grande e surpreendente mudança. Trata-se de um fato sem precedentes na história. Até o presente, o mundo era noite e está prestes a se transformar em dia. Se eu disser que a aurora dessa mudança é a época atual, possivelmente as pessoas não compreenderão e até zombarão de mim. O dia e a noite só existem no espaço de 24 horas. Relacionar isso a intervalo maior de tempo é um absurdo. E isso é compreensível. Eu também pensaria assim se não tivesse conhecimento da realidade. Todavia, desde que a conheci através da revelação divina, não posso deixar de acreditar. Se lerem esse artigo atentamente, com certeza hão de me entender, posto que se trata da verdade.
A Terra está envolta pela atmosfera, que é a fusão harmoniosa do mundo da energia espiritual, em que o fogo rege a água, com o mundo atmosférico, em que a água rege o fogo. O dia e a noite, perceptíveis pelos nossos 5 sentidos, correspondem ao dia e à noite materiais, mas é preciso saber que existem o dia e a noite espirituais que transcendem o tempo. Isso tem um significado de suma importância e constitui um grande mistério do universo. É como se o dia e a noite do mundo material se ampliassem infinitamente como o céu, e por isso o ser humano não percebe tal fenômeno. O fato é que essa alternância se sucede ordenadamente em períodos curtos, médios e longos, no espaço de dezenas, milhares e dezenas de milhares de anos. Cada um desses períodos se estrutura com base nos números 3, 6 e 9, cuja soma é 18, que é a realidade do universo. O ensinamento de Buda Sakyamuni diz que o mundo de Miroku viria dali a 5 bilhões 670 milhões de anos. Se interpretarmos literalmente, esse tempo é distante demais, o que não faz sentido. Trata-se apenas de uma alusão aos números citados. Voltando ao que disse no início, o mundo noturno é regido pela lua e, como esta é água e matéria, houve o progresso da cultura material. Ao contrário, o mundo diurno é regido pelo sol. O sol vem a ser o fogo, que por sua vez é espírito. Se empregarmos a classificação bem e mal, o espírito é o bem e a matéria é o mal. Esta é a verdade. Até agora era o mundo em que o mal predominava sobre o bem. Daqui para frente será um mundo civilizado em que o bem prevalece sobre o mal. Devido ao predomínio do mal sobre o bem, surgiu o mundo infernal que vemos atualmente. Se esta realidade perdurar muito tempo, a humanidade se extinguirá, e a descoberta da bomba atômica é o indício dessa afirmativa. Dessa maneira, o misterioso plano de Deus não pode, em absoluto, ser entendido pela simples inteligência humana. Com o que acabamos de dizer, creio que puderem entender de modo geral a mudança que ocorrerá no mundo daqui para frente. O fim do mundo e a chegada do reino dos céus profetizados por Jesus Cristo refere-se a essa mudança e a extinção da doença, da pobreza e do conflito proclamada por mim é condição fundamental dessa mudança. A eliminação da doença, por sua vez, é a base de tudo. Visto que Deus me concedeu a chave para tal, atualmente tenho a solução da questão da doença por foco principal. Segundo pudemos observar, esse grandioso plano de vida é uma obra sem precedentes. Em consequência, a civilização sofrerá uma revolução e evidentemente será um marco histórico da humanidade. Por se tratar de uma teoria por demais surpreendente, creio que uma simples leitura desse artigo deixará as pessoas confusas, com dificuldade para compreendê-la. No entanto, como esta é a realidade e este momento é iminente, desejo que despertem o quanto antes. Aqui quero expor algo muito importante sobre o qual já tive a oportunidade de falar. Trata-se do acúmulo dos pecados cometidos no longo período de predomínio do mal sobre o bem durante o desenvolvimento da cultura material. Relacionando isso ao ser humano, materialmente são as toxinas medicamentosas. Espiritualmente, são as nuvens espirituais geradas pelo mal. Com o aumento do elemento fogo no mundo espiritual, o processo de purificação se intensificará e no final haverá uma prestação de contas definitiva. Se isso for o juízo final também profetizado por Jesus Cristo, o ser humano precisará ultrapassar essa barreira. Se fracassar, seja quem for, sofrerá extinção eterna. Não sou eu que anuncio isso agora, mas é algo que já foi previsto por diversos santos e sábios ao longo de milhares de anos. Crer ou não crer fica a critério de cada um. Atualmente, como prova para as pessoas acreditarem, estou manifestando milagres que não dão margem a qualquer dúvida. Em 10 de fevereiro de 1954.
Notas. Segundo Meishu Sama, o número 18 simboliza a atuação de Miroku e pode ser representado também pelas combinações 3, 6, 9 ou 5, 6, 7. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.